Quem é Deus? Algumas pessoas dizem que ele é uma força. Outros dizem que ele é a natureza, o sol, a lua. Outros dizem simplesmente que ele não existe. Já muitos entregam a sua vida a ele, dizem que ele é soberano e criador dos céus e da terra. E você? Você sabe quem é Deus? Hoje aqui no Em Defesa do Reino nós vamos estar tentando buscar um pouco mais desse assunto, buscando saber o que as pessoas acham e à luz da palavra de Deus nós vamos aprender um pouco mais sobre quem é Deus e se ele existe. Fique conosco, esse é o Em Defesa do Reino que começa agora. E você, já tentou saber quem é Deus? Se ele realmente existe? Não se preocupe, eu tenho certeza que todo mundo que existe já pensou neste assunto. Algumas pessoas, para tentar saber quem é Deus, buscam ele em alguma religião ou alguma prática, em algum costume, para tentar agradá-lo. Mas afinal de contas, quem é Deus? Nós fomos às ruas para saber o que é que o povo sabe sobre quem é Deus. Vamos lá. Ele é o Criador de todo o universo. Ele é o Criador das árvores, ele é o Criador do mar, ele é o Criador da terra, do ar e de tudo que há nesse mundo. Eu acredito no Senhor porque há uma força maior que nos move a fazer o bem, assim como há também uma força inferior que move alguns seres humanos a promover o mal. Deus é a natureza, é tudo que vivemos, respiramos. Tem pessoas que dizem que Deus não existe, mas eu acho que Deus existe porque a gente vive na terra, tudo foi Ele que fez pra gente. Nós temos que procurar Deus porque Ele existe e eu acho que Ele existe sim. E a respeito de Deus, desde criança, eu tive uma criação cristã, meus pais me ensinaram a respeito da natureza de Deus, mas eu só fui conhecer mesmo quando eu comecei a estudar sobre o assunto, comecei a estudar sobre a natureza dele. E eu sei que Deus ele é o Pai de nossos espíritos, e nosso Pai. Eu sei que Ele é um Pai amoroso e Ele tem um plano para cada um de nós. Muito pode ser dito a respeito dele, mas pouco pode ser descoberto, ou seja, apenas quando nós reconhecemos, quando nós aplicamos aquilo que temos de conhecimento. Eu não sei quem é Deus, mas eu acho que Ele existe e é uma força maior que está acima de todos nós. No capítulo 17 de Atos, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo estava na cidade de Atenas. A Bíblia deixa bem claro que ele estava incomodado com a quantidade de deuses, de ídolos que existia naquela cidade. É interessante observar que o apóstolo Paulo se colocava todos os dias nas praças públicas, pregando a palavra, defendendo o verdadeiro evangelho, falando sobre um Deus. Ele chegou até a discutir com algumas correntes filosóficas, alguns filósofos epicureus e estoicos. O apóstolo Paulo foi levado ao Monte de Marte, no Areópago, para falar sobre este Deus, falar sobre quem ele é e se de alguma forma ele agia. E é interessante notar que o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: varões atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos, muito supersticiosos. Passando pelas suas ruas eu pude notar vários altares elevados, mas em um deles eu vi que tinha escrito ao Deus desconhecido. E é justamente essa parte que eu queria pegar para trazer uma reflexão para as nossas vidas. Observe que eles adoravam e buscavam a um Deus que eles não conheciam, buscando encontrar aquele que fez todas as coisas, o ser soberano e poderoso. E talvez você se encontre nessa condição. Talvez você chegue até a adorar um Deus. Você até reconhece que existe um ser poderoso e soberano, mas você não o conhece. Mas hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais de Deus. E para isso nós vamos contar com a ajuda do nosso evangelista Fábio Benício, que vai estar falando sobre quem é Deus. Amém? Presta bastante atenção, eu tenho certeza que vai ser muito importante para a sua vida. Vamos lá. A paz do Senhor para todos vocês que estão aí no Conecta 913. É um prazer, uma alegria participarmos aqui do Defesa do Reino para falarmos um pouco sobre Deus, sobre a sua pessoa e de forma sintética, óbvio, porque ninguém consegue falar de Deus na sua plenitude, naquilo que nos está permitido falar, no que a Bíblia nos revela.
A primeira verdade que eu quero falar sobre Deus é que Deus é a causa primeira, ou seja, tudo que existe ou veio a existir só existe por causa de Deus. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é o ser infinito, eterno e autoexistente. Ou seja, Deus não tem limite, por isso que ele é chamado de infinito. Deus é eterno, porque ele existe desde sempre. Nós não somos eternos, nós somos mortais. Podemos nos tornar imortais em Cristo, aceitando Jesus. Quando nós formos glorificados, nós seremos imortais. Mas eterno é algo que só Deus pode ser, porque ele é desde sempre. Não houve um momento em que Deus não existisse, ele sempre existiu. Então, por isso que Deus é chamado de eterno. E também podemos dizer que Deus é autoexistente, porque ele existe por si mesmo. Deus não depende de nenhum outro ser, de nenhuma outra pessoa para ser o que ele é. Nós dependemos de alguém, dependemos uns dos outros. Quando nascemos, nós já dependíamos de nossos pais, carecíamos de cuidados, de alimentação, mas Deus, ele é autoexistente, ou seja, ele existe por si e não necessita de nenhum outro ser para ser o que ele é. Então podemos também dizer uma verdade acerca de Deus, que Deus, ele é uma pessoa, óbvio, não é uma pessoa de carne e osso, porque a Bíblia diz que Deus é espírito e nós só conhecemos a Deus através da fé. Mas Deus é uma pessoa porque ele tem características de pessoa. Por isso que a palavra de Deus nos diz em Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não no sentido físico, mas no sentido de poder pensar, comunicar e revelar sua própria vontade. E foi isso que Deus fez ao longo da história. Deus mostrou os seus planos, o seu plano de salvação, ou seja, o seu pensamento que estava na presciência dele. Deus revelou sua vontade através da Bíblia, que é a fonte do conhecimento de Deus. Então Deus, ele tem uma personalidade. Nós vemos aí nas externas a opinião popular, algumas pessoas falando que Deus é a árvore, Deus é o vento, Deus é o mar. Deus não é nada disso, né? Isso é uma ideia panteísta, ou seja, é uma crença de que Deus é tudo e tudo é Deus. Deus não é o vento, não é o mar, não é nada. Ele é o criador de tudo isso aí. Ele não é nada disso. Ele é o criador de tudo isso, da natureza, certo? Então, a Bíblia fala da personalidade de Deus. Fala Deus se agradando. A Bíblia mostra Deus se irando. A Bíblia mostra Deus corrigindo. A Bíblia mostra Deus julgando, falando de sua própria vontade, se comunicando. Então, só pode fazer tudo isso quem realmente existe, quem é uma pessoa. Então, nós temos que conhecer esta personalidade de Deus. A própria Bíblia, ela diz que Deus é vivo, ou seja, que Deus realmente vive. Em Jeremias capítulo 10 e o versículo 10, nós observamos que ali fala de um Deus vivo, mas ele não somente é vivo, como ele é a fonte da própria vida, a fonte de toda a existência. Em Atos capítulo 17, versículo 25, mostra que Deus, ele dá a vida a todos, ele é a fonte da vida, a origem da vida. Então, nós temos que, quando pensar em Deus, não pensar num ser pequeno, finito, mas pensar no infinito, naquilo que está além do nosso entendimento. Deus é imensurável. Agora, para conhecê-lo, nós precisamos recorrer à fonte do conhecimento que ele colocou à nossa disposição, que é a própria Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a fonte da revelação de Deus. Mas só é possível conhecer Deus através da fé. Em Hebreus, no capítulo 11, e no versículo de número 6, nós temos uma expressão da palavra que diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Observe, para aproximar-se de Deus, só é possível pela fé. E nós sabemos que, como diz também aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, só é possível alcançar algo que eu não vejo e que eu não conheço pela fé. É a crença, a confiança no sobrenatural. E Deus, ele está nessa esfera do sobrenatural. Quando falamos de Deus, também vemos que Deus tem seus atributos. Atributos comunicáveis e incomunicáveis, que são vários. E a Bíblia mostra farto material mostrando esses atributos. Então, vamos separar aqui alguns atributos de Deus entre tantos que ele tem. Atributos incomunicáveis ou exclusivos: onipotência, onipresença, onisciência e imutabilidade. Deus é o Todo-Poderoso, por isso que ele tem esse atributo exclusivo da onipotência. Todo poder repousa em Deus. A onipresença: só quem pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo é Deus. Nem o próprio diabo pode fazer isso, porque lá em Jó, no capítulo 1, versículo 5 em diante, vemos aquele diálogo entre Deus e Satanás, e Deus diz a ele: onde tu estavas, Satanás? Não que Deus não soubesse, mas Deus queria ouvir dele mesmo. E ele disse que veio de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus pode. Deus contempla todo o universo com um golpe de sua vista, porque ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E também a onisciência de Deus, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Não existe novidade nem descoberta para Deus. Deus sabe de tudo. E também a imutabilidade, ou seja, Deus é o único ser que não sofre nenhum tipo de alteração. Ele não aprende, ele não melhora, ele não desenvolve, porque ele já é perfeito em si e, portanto, ele se torna imutável. Deus, ele jamais mudará, porque ele é a própria estabilidade nele mesmo. Então, Deus não muda. Agora, alguns atributos comunicáveis de Deus: amor, santidade, justiça, ou seja, são atributos que Deus pode comunicar aos homens. Deus ama, os homens também podem amar, não é? Deus, ele é justo, os homens também podem fazer justiça. Deus é santo, os homens também podem ser santos, através, óbvio, da obra redentora de Cristo e a observação de uma vida santa. Então, quando falamos de Deus, nós temos que recorrer às Escrituras para entender a sua vontade e a sua revelação para a humanidade. E o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Que Deus continue abençoando vocês aí, Felipe, e todos vocês aí do Conecta 913, e contem sempre conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. É muito bom saber que Deus existe. É muito interessante nós reconhecermos que Deus existe e passarmos a buscá-lo, a servi-lo. O profeta Oséias, ele deixou uma dica muito interessante: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos, é algo constante, é algo feito com determinação. Se você ainda não conhece Deus, através dessa palavra, você soube que Deus existe e Ele está ansioso, desejando que você conheça um pouco mais dele. Uma porta nos foi aberta para a gente se chegar a Deus. Um caminho nos foi aberto, um novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Jesus perdoa os pecados e nos dá a condição de nos chegarmos a Deus e conhecermos um pouco mais a Ele. Vamos juntos nessa caminhada, buscar conhecer mais a Deus. E se você não conhece a Deus, eu quero te fazer um convite. Vá a uma igreja mais perto da sua casa. Vá visitar um templo da Assembleia de Deus. Todos os domingos, às 19 horas, estaremos ali louvando ao Senhor, buscando conhecer um pouco mais desse ser poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o Em Defesa do Reino e até a próxima.